A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Boa tarde, meu povo. Alegria enorme receber vocês para mais uma discussão do Até à Distância. Estamos chegando na reta final da nossa segunda série de lives. Desde o mês de junho, a gente vem realizando lives com vocês. Foram discussões enriquecedoras que nos propiciaram aprimoramento grande em várias áreas da agricultura familiar. Graças a Deus. É importante a gente citar aqui que todas essas discussões são partes das ações do Até à Distância, que tem aí como objetivo maior de promover a continuidade do serviço de assistência técnica e extensão rural aos dirigentes, agricultores e agentes comunitários rurais dos empreendimentos apoiados pelo Bahia Produtiva. Nós sabemos que é um belo projeto aí do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, e os recursos são provenientes do empréstimo com o Banco Mundial. Vamos dar uma olhada aqui na nossa sala, para ver como é que ela está. Nós já temos aqui participação da comunidade Carranca, Condeúba, Silvana Novaes. Eu não sei de qual comunidade você é moradora, Silvana. Se identifica aí para a gente. Érico, comunidade Belo Campo, a comunidade Jatobá, também Belo Campo, comunidade São Domingos, está aqui com a participação de Eliene, o Ítano, comunidade de Tumirim, São Domingos é Mortugaba, e Tumirim, Jacaraci, Elber, comunidade Tiagos, Ribeirão do Largo, Paulo Vinícius, comunidade de Lagoa de Melquides, nosso município aqui de Vitória da Conquista, Fernando Carlos, comunidade Lagoa do Junco, Guajeru. A gente vai estar registrando aqui, né, a participação de todos, mas eu queria que Silvana se identificasse. Bem, pessoal, e para o nosso bate-papo de hoje, né, com o tema tratamentos alternativos de sementes, estamos aí fechando a nossa segunda série de lives com mais um tema de suma importância, né, para a nossa agricultura familiar. No nosso lote 25, nós temos alguns empreendimentos aí voltados para o banco de sementes, mas a maior parte das comunidades já tem esse banco de sementes aí, né? Muito bom mesmo. E estamos aqui com a nossa equipe, né, do lote 25, nosso coordenador de campo, Luciano, nosso técnico em agropecuária, Gleus, e a nossa convidada especial, Arlete Bandeira, engenheira agrônoma e doutora em agronomia. Gratidão aí enorme, Arlete, pela sua disponibilidade. Mesmo diante aí de uma agenda lotada, você não mediu esforços, né, para estar aqui com a gente nessa discussão da tarde. Eu tenho certeza que sairemos daqui mais enriquecidos com mais essa discussão. Vou abrir aí para Luciano, acho que a internet de Luciano caiu. Deixa eu ver aqui se ele já está entrando. Ah, a Luciana entrou aí. Vamos abrir aqui para o nosso... Deu uma caidinha aqui, caiu.
Pois é, Lu, eu abro aí para você, desejar boas-vindas aí aos nossos participantes e a gente dá início aí na nossa live. Pois é, boa tarde a todos. Mais um prazer estar aqui com vocês, com essa turma aí que está sempre acompanhando a gente. Agradecer a Elza aí, o companheiro Gleuso, que acabou de sair. E aqui é uma honra, né, conhecendo agora a professora Arlete Bandeira, ela que é professora aí. E estava até aqui em off, aqui, lembrando com ela aqui da universidade, né? Lembrei do saudoso professor Moraes, foi meu professor, foi orientador dela. Sempre bom se lembrar. Tenho certeza que ela tem muito aí para nos ajudar, nos orientar aqui, nos relembrar, né, de coisas muito boas aí. E eu tenho certeza que os produtores aí estão todos ansiosos, porque é uma coisa muito legal, assim, você estudar sementes, que é uma coisa que só às vezes não dá muito valor, mas é uma coisa mais importante que tem, né? A gente fala de muda, semente e tal, então é muito legal a gente estar aí ouvindo aí a professora. Muito obrigado, professora. Seja bem-vinda e a vocês todos. Vamos lá. Pronto. O espaço aí agora é da nossa professora. Boa tarde à equipe da ATE, boa tarde a todos os participantes. Eu sou Arlete Bandeira, sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em agronomia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e atualmente eu faço parte do quadro de professores temporários da Universidade Estadual de Goiás, situada em Posse. E eu gostaria de dizer para vocês que é um prazer imenso fazer parte dessa live. Vou tentar colaborar um pouquinho do meu conhecimento que eu adquiri durante a minha vida acadêmica, atuando também como profissional. E nós, professores e servidores públicos, nós temos aí mais que a obrigação de repassar o conhecimento à comunidade, e principalmente quando nós falamos aí de pequenos agricultores, que fazem parte e acaba assim de modo muito gratificante, contribuindo aí para a nossa agricultura, né, e acaba também desenvolvendo outras atividades agrícolas. E o tema que nós iremos aqui abordar hoje será sobre os tratamentos alternativos de sementes. Mas antes de colocar aqui a apresentação, eu gostaria de saber dos participantes se conhece algum tratamento alternativo, se utiliza algum desses tratamentos alternativos nas sementes, nas propriedades de vocês. Então, já gostaria que vocês deixassem aí no chat, para a gente poder ter esse conhecimento também. Muito bom. Vamos lá, participantes. Podem lançar aí as suas colocações aí no chat. Porque, assim, existem alguns produtos, né, que são utilizados de forma alternativa para reduzir a infestação de pragas e doenças nas sementes e que são disseminadas para as lavouras agrícolas. E acaba que a maioria dos pequenos agricultores acabam adotando essas alternativas para não utilizar os produtos químicos, né, que muitas vezes são mais caros. Enquanto eles vão colocando aí, eu já gostaria aqui também de deixar os meus agradecimentos à equipe da ATE por ter me feito o convite, principalmente a Alana, que me fez o convite inicial e que não pôde estar participando, mas eu deixo aqui meu abraço para ela e meu agradecimento também, e agradeço a todos os participantes. E espero que essa tarde seja bastante produtiva para todos nós. Com certeza será, viu, professora? Hilda aqui está se identificando, ela é do Quilombo de Periperi, e o nosso projeto lá é voltado para o banco de sementes. Bem-vindo, Florindo. É Florindo do Quilombo, Florindo, Quilombo Periperi, isso mesmo. Nosso projeto lá é banco de sementes. Bem-vindo, seu Florindo. Raqueline também, ela é ACR lá da comunidade Periperi, né, onde
onde o nosso projeto já está lá em desenvolvimento com o banco de sementes. Pronto, a gente está aí aguardando os participantes, aí a colocação que a professora está solicitando aí de vocês. Se você já quiser iniciar a apresentação, professora. Oi? Eu vou colocar já a apresentação e qualquer comentário você me avise aí. Pronto. E se tiver também alguma pergunta no decorrer da transmissão da live. Eu vou passando. Beleza. Matildes está se identificando, comunidade Água Doce, município de Anagé. Seja bem-vinda, Matildes. Prazer em recebê-la. Vamos ver se eles já colocaram. Vê se chegou aí agora. Pronto. A professora, a conexão caiu, mas ela deve entrar aí novamente. Dalvan, aí comunidade Salininha, município de Tremedal, bem-vindo, Dalvan. Lá, né, que implantou um banco de sementes recentemente. É isso mesmo, Dalvan? Isso mesmo, né, Gleuson? O banco de sementes de lá foi implantado tem pouco tempo. Só contribuindo aí, é que, assim, quanto à questão de banco de semente, nós temos várias comunidades que têm banco de semente. Tem a comunidade de Água Doce, Salininha, Presidente Jânio Quadros lá também tem lá o projeto de lá é o banco de sementes. Tanto é que vai ser. E Quintais Agroflorestais, que também vai ter trabalho com semente. Temos também a Quilombo Periperi, que é Quintais Agroflorestais, vai ter trabalho também com sementes. Mirante também, Gleuson, tem um banco de sementes, Lagoa da Pedra. Nós temos várias comunidades, né, que a gente vem acompanhando e aí já são contempladas com o banco de sementes. Isso é muito bom mesmo, né? Isso enriquece aí a agricultura familiar. A professora está ali preparando a apresentação. O Dalvan respondeu ali, isso mesmo, temos um banco de sementes que foi através da entidade CEDASB. Que bom, né? Projeto se expandindo aí cada vez mais na zona rural. Isso é muito bom. Elza, já está aparecendo para vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, professora. Pronto. Perfeito. Já está a tela cheia. E aí, surgindo as perguntas, professora, a gente vai passando. Ok. Então, vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre tratamentos alternativos de sementes. Mas antes de realizarmos aí o tratamento dessas sementes, é importante reiterarmos algumas informações que é com relação à produção dessas sementes que são produzidas lá na lavoura. Então, é justamente lá na lavoura que nós conseguimos produzir sementes de alta qualidade e alto vigor. Então, durante a condução da lavoura, que nós vamos adotar vários procedimentos para termos esse objetivo de produzir sementes de alta qualidade e vigor. Por quê? Porque é exatamente nessa fase de campo que nós iremos obter sementes de alta qualidade. Após a colheita dessas sementes, nós não conseguimos aumentar essa qualidade. Nós só vamos conseguir apenas manter a qualidade das sementes e o seu vigor. Mas nós só conseguiremos manter essa qualidade se nós utilizarmos alguns procedimentos, né, para manter essa qualidade, se ela for armazenada de forma adequada, se ela for armazenada seguindo as condições ideais para aquela semente. E das condições, né, que nós podemos utilizar para manter a qualidade dessas sementes é justamente utilizando o tratamento das sementes.
E quando falamos de tratamento de sementes, nós estamos aí nos referindo à utilização de alguns produtos. E sempre o que vem na mente é a utilização de defensivos químicos, né? E também temos aí os defensivos biológicos que são utilizados no momento ali do tratamento das sementes e antes de realizar a semeadura. Quando falamos de defensivos, podemos colocar aí como exemplos os fungicidas, os inseticidas, que são bastante utilizados. E quando falamos de biológicos, né, de defensivos biológicos, temos aí alguns produtos alternativos que são assim, menos tóxicos em relação aos defensivos químicos, que são produtos à base de algumas bactérias, à base de alguns fungos, de algumas substâncias retiradas de algumas plantas, mas de que certa forma, quando falamos de defensivos químicos e ou biológicos, nós estamos falando aí de produtos que são bastante utilizados pelos agricultores e possuem assim uma alta eficiência, só que são produtos caros, né, que muitas vezes não está acessível ao produtor. E quando falamos, por exemplo, de uma agricultura orgânica, há uma restrição com relação à utilização desses defensivos. E aí surge uma forma, ou seja, outros produtos que podem ser utilizados por esses agricultores e principalmente pelos pequenos agricultores, que são os produtos alternativos que nós vamos ver mais à frente quais são eles. Mas, de modo geral, tanto a utilização dos defensivos químicos ou biológicos e até mesmo esses produtos alternativos, eles têm um objetivo, que é o quê? Suprimir, controlar ou afastar os fungos, os insetos e qualquer organismo que possa danificar essas sementes. E qual é o momento exato de realizarmos o tratamento de sementes? Bom, o tratamento de sementes ele pode ser realizado antes da semeadura, como observamos aí nessa imagem, que se aplica aos defensivos químicos ou biológicos. Então, quando realizamos a aderência desses produtos nas sementes, em seguida nós temos que realizar a semeadura, uma vez que nós não podemos guardar as sementes tratadas com defensivos. Isso quando se faz o tratamento na fazenda, né? Porque também podemos adquirir as sementes tratadas diretamente da indústria. Mas, no caso de tratamentos alternativos, que nós iremos comentar, ele é mais utilizado antes de se fazer o armazenamento dessas sementes. Então, se faz ali, pode-se colocar alguns desses produtos alternativos juntamente com essas sementes e logo em seguida armazenar essas sementes de forma adequada. E quais são as vantagens de se utilizar tratamento de sementes? Existe aí uma série de vantagens e eu relatei aqui algumas dessas, que é com relação à proteção dessas sementes. E a proteção de quê? A proteção em relação ao ataque de fungos, né, de alguns insetos que podem provocar danos nessas sementes. E as sementes, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que nós sabemos que as sementes elas são unidades muito importantes e que são a partir das sementes que nós conseguimos formar uma lavoura bem produtiva, como nós observamos aí nessa imagem. Só que ao mesmo tempo que elas apresentam essa característica, né, de propagar mudas e desenvolver ali uma área agrícola, ao mesmo tempo as sementes elas são unidades de disseminação de patógenos, ou seja, de doenças, de disseminação de insetos de uma lavoura para outra. E é por isso que nós devemos realizar o tratamento das sementes para prevenir a entrada dessas pragas, desses patógenos de uma área de cultivo para outra. Então, isso aí acaba sendo uma vantagem.
E quando inserimos sementes com esta qualidade em uma lavoura agrícola, nós contribuímos aí para a formação de uma lavoura bem vigorosa, com plantas sadias, de rápido crescimento, com uma grande uniformidade, e isso aí vai resultar em quê? Em produtividade, certo? E assim, levando em consideração todas as etapas que nós utilizamos para produzir sementes, esse tratamento de sementes acaba sendo uma medida de baixo custo. E principalmente quando nós nos referimos a tratamentos alternativos, que muitas das vezes o agricultor nem vai precisar adquirir em um mercado, não vai precisar adquirir porque ele produz ali na sua propriedade, né? Tem mais facilidade. E como eu comentei da questão aí das doenças, eu coloquei aqui, só para exemplificar, algumas doenças que são importantes nas lavouras agrícolas, e eu coloquei em 3 grupos, porque aqui são exemplos de fungos, né? Nós temos aí um grupo de fungos que são transmitidos através das sementes, que é o caso de fungos dos gêneros Cercospora, Fusarium e Anthracnose. Então, nesse caso, o que acontece? O produtor, ele colhe uma semente contaminada com um desses fungos, ele colhe essa semente em uma lavoura e transfere essas sementes contaminadas para uma outra lavoura. Então, nesse caso, o produtor, ele acaba contribuindo para a transmissão de doenças de uma área para outra, porque essas sementes elas estão presentes, porque essas doenças elas estão presentes na semente. Um outro grupo de doenças estão aí no solo, é o exemplo aí de fungos do gênero Rhizoctonia e Phytium, e que acaba provocando aí danos nas culturas. Então, é aquele momento, né, que, por exemplo, um agricultor, ele insere uma semente sadia na área, só que essa área ela está contaminada, e o que acontece após a germinação dessas sementes? Esses fungos, eles contaminam ali essas mudas que estão desenvolvendo e ocasiona o tombamento dessas mudas, né? Isso aí vai comprometer na produtividade dessa lavoura. E os outros fungos que eu coloquei aqui como exemplo são os fungos de armazenamento. Então, são fungos que começam ali a se desenvolver em sementes sadias, mas pelo fato dessas sementes serem armazenadas em locais inadequados ou utilizando condições ambientais inadequadas, acaba ali contribuindo para o desenvolvimento desses fungos do gênero, por exemplo, Penicillium e Aspergillus. Então, eu coloquei aqui esses exemplos de fungos, né, dividido aí em 3 grupos, para mostrar para vocês a importância de se fazer o tratamento de sementes, porque uma vez que realizamos esse procedimento, estamos aí contribuindo para evitar danos nas sementes e, consequentemente, nas lavouras agrícolas. E como vamos falar aí de tratamentos alternativos que são recomendados para o tratamento de sementes, antes de submeter essas sementes ao armazenamento, eu chamo a atenção novamente para esses 2 fungos de armazenamento, que é o Penicillium e o Aspergillus. É muito comum nós encontrarmos, né, esses fungos aí se desenvolvendo em sementes. E esses fungos, eles atacam algumas culturas, como, por exemplo, eles atacam sementes de algumas culturas, como, por exemplo, amendoim, feijão, soja, milho, sorgo, arroz, trigo, café, dentre outras culturas. E eles, uma vez que ocorre o desenvolvimento desses fungos nas sementes, ocorre também a formação de micotoxinas. E se esses grãos, eles forem ingeridos pelo homem e também por animais, pode ocorrer aí problemas de intoxicação quando são ingeridos em grande quantidade. Então,
nesse sentido, vemos a importância, né, de evitar a entrada e o desenvolvimento desses fungos, porque podem afetar na qualidade tanto das sementes quanto dos grãos. Eu sempre diferencio sementes e grãos, porque, na verdade, existe essa diferença. Porque sementes são aquelas unidades que nós vamos utilizar para realizar a semeadura e formar uma nova lavoura. E grão são aqueles que são produzidos, né, com a finalidade de ser inseridas no consumo. E agora eu vou mostrar para vocês também algumas pragas que se desenvolvem durante o armazenamento. Coloquei como exemplo o gorgulho, que se trata de um inseto, né, e é considerado uma praga primária. E por que é uma praga primária? Porque eles se desenvolvem primeiramente ali nas sementes, porque existem as pragas primárias e as pragas secundárias. Então, no caso do gorgulho, eles são considerados pragas primárias, provoca aí sérios danos às sementes, como, por exemplo, as sementes de arroz, de milho, de trigo, cevada e alguns outros cereais. Aqui eu coloquei outro exemplo de inseto, que é o caruncho do feijão. Também se trata de uma praga primária. E as larvas desse inseto são responsáveis pela formação de orifícios aí na semente, quando essas sementes elas estão armazenadas, provocando também danos nessas sementes e afetando na sua qualidade. Um outro exemplo é um besouro, que também é um inseto, é o besouro castanho. Nesse caso, o besouro ele é uma praga secundária, ou seja, ele espera primeiramente acontecer o ataque por uma praga primária, para depois ele provocar esses danos nas sementes. São pragas aí de algumas culturas, como o arroz, o milho, o trigo, a aveia, e nessa imagem observamos aí o mesmo inseto, né, o ciclo de desenvolvimento dele, mostrando primeiramente aí a larva, em seguida a pupa e depois o inseto adulto. Tem uma outra praga de importância que se desenvolve durante o armazenamento das sementes, que é essa traça, é uma praga primária também, e ela ataca culturas de arroz, aveia, centeio, cevada, milho, trigo e também outros cereais. E aí nós estamos observando a imagem do inseto na fase adulta, na fase de pupa e na fase de larva. E aqui eu coloquei uma imagem desse mesmo inseto, que mostrando aí o ciclo de vida, né, dessa praga, para vocês entenderem o seguinte, que não é o inseto adulto que vai provocar danos nas sementes, mas sim a sua fase jovem. Então, primeiramente, o inseto adulto coloca os seus ovos na superfície da semente. A partir daqueles ovos vão sair larvas, que é essa imagem que vocês estão vendo aí na direita. Essa larva, ela penetra na semente, ou seja, ela abre orifícios na semente, fica inserida dentro dela, e posteriormente essa larva, ela se desenvolve em pupa, que é essa imagem mais abaixo, e ali ela desenvolvimento até chegar o momento de ocorrer a formação do adulto. Então, aí nós observamos que é a fase de larva, né, que contribui para formar esses danos e essas galerias nas sementes, o que vai comprometer na sua qualidade. E é justamente por isso, né, para mantermos essa qualidade das sementes, que é preciso aí utilizar os tratamentos, e aí nós vamos falar aí dos tratamentos alternativos. E os tratamentos alternativos, eles são produtos naturais que possuem aí algumas características, né?
São produtos que praticamente não são tóxicos, que podem ser utilizados e não traz assim contaminações ao ambiente ou até ao próprio homem. Uma vez que eles são utilizados, o consumidor ele pode utilizar os produtos, né, que foram tratados com esses produtos alternativos, possui baixa nenhuma agressividade ao homem, à natureza, são eficientes no combate e repelente aos insetos e micro-organismos que são nocivos, são produtos que possuem custos baixos para a aquisição, diferentemente dos defensivos, e são simples de serem utilizados, né, tanto durante a aplicação, tanto durante o manejo. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, alguns desses produtos alternativos, com a finalidade de evitar aí a disseminação, né, o desenvolvimento de pragas e doenças durante o armazenamento. E de que forma que podemos evitar o aparecimento dessas pragas e dessas doenças? Podemos aí, primeiramente, utilizar folhas de eucalipto ali durante o preparo do armazenamento, né, naquele momento que estamos inserindo as sementes nas embalagens, nós podemos colocar folhas de eucalipto, e aí eu coloquei uma receita, né, deve-se colocar uma camada de 3 centímetros de folhas de eucalipto, sendo elas frescas, de cheiro forte, a cada palmo de sementes, e se for utilizar, por exemplo, armazenar sementes em sacos, pode-se colocar essas folhas de eucalipto entre os sacos de sementes. E depois que elas estiverem secas, elas devem ser trocadas, porque a validade dessas folhas, elas duram em torno de 90 dias. Então, uma vez que se passa esse período, deve-se fazer a troca dessas folhas. Outros produtos que podem ser utilizados podem ser as folhas de louro. Elas podem ser misturadas com as sementes no momento de se fazer o armazenamento. As sementes que são armazenadas nesses túneis, que vocês estão vendo aí na imagem, esses túneis eles podem ser vedados com a cera de abelha. Então, logo que coloca a tampa nesses túneis, coloca a cera de abelha ao redor, justamente para evitar a entrada de pragas. Pode-se utilizar também a cal virgem, né? Colocando aí uma camada fina a cada 20 centímetros de sementes ali mesmo dentro da embalagem. Então, eu coloquei aqui exemplos, né, desses produtos que podem ser utilizados naquele momento em que estamos preparando essas sementes para armazenar. E agora eu vou mostrar outros produtos que podem ser também inseridos, que vão contribuir para a manutenção e conservação dessas sementes ao longo daquele tempo que elas vão ser armazenadas. Pode-se utilizar a cinza vegetal na conservação de grãos de feijão, utilizando aí 100 gramas de cinza a cada 60 quilos de feijão, ou seja, a cada saca de feijão. Depois que são inseridos esse produto, pode sim sacar e guardar. Vocês vão perceber que em alguns produtos que eu vou comentar, algumas vezes eu vou falar de grãos, outras vezes eu vou falar de sementes, outras vão falar de grãos e sementes, porque essa é a recomendação, né? É onde eu pesquisei, tem a recomendação de produtos para grãos, para sementes e outros produtos que podem ser utilizados para os dois tipos. A casca de laranja seca e moída também possui essas propriedades, né, de estar reduzindo essas pragas e conservar essas sementes. Pode-se utilizar aí 20 gramas de casca seca e moída para cada quilo de sementes.
O alho branco também tem aí o seu potencial, é utilizado na conservação de sementes e também de grãos, de feijão, de arroz, de milho, no período de 1 a 2 anos. Observe que no caso do alho branco tem esse período aí de validade. E como proceder? Coloca-se um dente de alho com casca no fundo da garrafa e outro a cada 4 dedos de sementes secas. É importante não deixar nenhum espaço vazio dentro da garrafa. Para isso, ao colocar essas sementes, né, deve-se bater ali essa garrafa para acomodar essas sementes dentro dela, para que não haja nenhum espaço livre dentro da garrafa, e utilizar uma embalagem impermeável, e a mais utilizada aí é a garrafa PET, e ela deve ser higienizada. A cachaça também pode ser utilizado, nesse caso, na conservação de grãos de feijão. É recomendado utilizar meio litro de cachaça a cada 60 quilos de grão. E como realizar? Coloca-se o feijão sobre um pano, depois umedece o pano com a cachaça, faz ali a mistura e armazena, né, essas sementes, ensaca essas sementes logo em seguida. O cravo da Índia é um produto bastante utilizado na conservação do feijão, mas também pode ser recomendado aí para outras sementes. E no caso, para utilizar cravo na conservação de feijão, é para evitar justamente a entrada e o desenvolvimento do caruncho, que é um inseto. E o cravo também, ele possui propriedades fungicidas, acaba sendo aí um produto mais completo. E pode-se utilizar em 1 quilo de feijão, coloca-se 25 gramas de cravo. Posteriormente, faz o armazenamento dessas sementes em garrafas PET, e é recomendado colocar essas sementes em garrafas de 1 litro, e se faz a distribuição de forma igual desses cravos dentro da garrafa. O fumo também é utilizado aí na conservação de sementes, mas nesse caso de sementes de feijão fradinho, que é também o conhecido como feijão calpi, e possui propriedades fungicidas, além de controlar a incidência e o desenvolvimento de pragas. E aqui eu coloquei uma receita que vai utilizar não apenas o fumo, mas utiliza o fumo, a laranja cravo e também a pimenta do rei. Nesse caso, são utilizados raspas de fumo em rolo. Utiliza-se também casca do fruto de laranja cravo. Essas cascas, elas devem estar desidratadas, ou seja, secas. Posteriormente, deve-se fazer a moagem dessa casca para obter o pó. E são utilizados também frutos de pimenta do reino, que são frutos desidratados e que devem ser moídos, formando o pó, para depois fazer a mistura. E depois que fazemos essa mistura desses 3 ingredientes, nós devemos retirar aí 10 gramas dessa mistura e adicionar em cada 1 quilo de sementes, para obtermos aí essas propriedades de ser antifungos e reduzir a incidência de pragas. As folhas de cinamomo também é utilizado. O cinamomo é uma árvore, e essa árvore, alguns utilizam ela, né, como assim, ornamentar o ambiente. Ela tem também propriedades medicinais e acaba sendo bastante utilizada. E as folhas dessa árvore, ela é utilizada para conservar grãos e também sementes.
Podemos utilizar 10 gramas de folhas e também dos seus frutos. Tanto as folhas quanto os frutos devem estar secos, moídos, né? E são utilizados 10 gramas desse produto moído a cada 2 quilos de sementes ou grãos. E logo em seguida, faz-se o armazenamento em uma garrafa impermeável, que é a mais utilizada, é a PET. Cúrcuma ou falso açafrão também tem aí as suas propriedades, que vão ajudar na conservação de grãos e sementes. Pode ser utilizado 5 gramas de raízes de falso açafrão, sendo ele seco e moído, a cada 1 quilo de grãos ou sementes. Quando falamos de açafrão, temos que ter a noção que nós vamos utilizar apenas as raízes, certo? Que vocês estão observando aí nas imagens, e são exatamente essas raízes que devem ser cortadas, posteriormente deve se colocar para secar, e logo em seguida faz-se a moagem desse material para obter o pó, e depois misturar aí junto com as sementes ou grãos. Logo em seguida deve-se armazenar as sementes em garrafa PET, e é importante que, se for utilizado esse produto em grãos, né, esses grãos, eles devem ser lavados antes de ser consumidos. Vimos no início que as folhas de eucalipto, elas podem ser utilizadas naquele momento, né, de preparo para se armazenar as sementes, né? Mas elas também podem ser utilizadas na forma seca, porque anteriormente nós vimos que pode-se utilizar as folhas frescas, né? Mas nesse caso, eu coloquei aqui também uma receita em que pode-se utilizar as folhas moídas. Elas são utilizadas na conservação de grãos e sementes. Se utiliza 5 gramas das folhas de eucalipto secas e moídas a cada 1 quilo de grãos. Posteriormente, faz-se o armazenamento dessas sementes em garrafa impermeável, e também, se for utilizado em grãos, deve-se fazer a lavagem dos grãos antes de se fazer o consumo. A pimenta malagueta também tem as suas propriedades, utilizadas na conservação de grãos e sementes, e pode-se utilizar aí 5 gramas de pimentas malaguetas, sendo elas secas e moídas, a cada 1 quilo de grãos, e posteriormente faz-se o armazenamento dessas sementes. E aqui eu coloquei uma planta que ela é bastante importante quando falamos aí de prevenção de ataque de insetos e até mesmo de micro-organismos nas sementes. Ela possui grandes propriedades que vão evitar aí a incidência e o desenvolvimento das pragas, que são as plantas de ninho, que é essa imagem aí que vocês estão vendo, e ela é utilizada na conservação tanto de grãos quanto na conservação de sementes. Pode-se utilizar aí 5 gramas de folhas de ninho secas e moídas a cada 1 quilo de grãos, e também os grãos eles devem ser lavados antes de se fazer o consumo. Então, aqui eu mostrei para vocês algumas plantas, né, alguns produtos que são utilizados aí para a conservação dessas sementes, com o objetivo de evitar a entrada de insetos e ataques de micro-organismos. E por que essas plantas e esses produtos eles são utilizados? Porque eles possuem propriedades, né, que vão inibir a incidência e o desenvolvimento de algum organismo, que vão repelir esses organismos, como é o caso das plantas de ninho, que tem esse poder de repelência, e são bastante utilizados. Nessa tabela aqui, eu também coloquei para vocês verem que existe aí várias outras plantas que possuem
esses princípios, né? São plantas que possuem óleos essenciais e que vão contribuir para evitar a incidência dos insetos de outros organismos, como, por exemplo, a carqueja, a alecrim, manjericão, o eucalipto que eu mostrei para vocês, o mastruz, funcho, coentro, citronela, a cidreira. Então, existe aí alguns outros exemplos de plantas que produzem óleos essenciais e que contribuem aí para a proteção dessas sementes desses organismos. Ô, professora, tem uma pergunta aqui do nosso ACR e da comunidade Lagoa de Melquides. Você citou muito da garrafa PET, e aí ele faz aqui uma colocação. Aqui na comunidade, que é Lagoa de Melquides, a maioria das sementes são guardadas em garrafas PETs de vários tamanhos e baldes de 50 litros, com cinzas, fumos e pó de serra. É aconselhável? É aconselhável, sim. E o fumo, eu mostrei para vocês, né, que tem essas propriedades fungicidas, reduz a incidência de insetos. O fumo também, ele contribui para a manutenção do teor de umidade das sementes, ou seja, faz com que a semente ela não aumente o seu teor de água e também não perca, porque a semente ela tem essa característica, né, de absorver a umidade com muita facilidade e de perder também a umidade com muita facilidade. E quando se utiliza o fumo e outros produtos, acaba mantendo essa umidade das sementes, além de evitar a entrada e a infestação de outros organismos. Desde que ele pode utilizar, sim, essas embalagens, desde que essas embalagens elas sejam bem vedadas, porque nós temos que impedir a entrada de ar dentro do interior da embalagem, justamente para impedir o aumento de teor de água dentro da semente. Aí a outra colocação dele é que os agricultores usam também o óleo de cozinha para repelir o gorgulho do feijão. O óleo de cozinha? Óleo de cozinha, para repelir o gorgulho do feijão. Também se usa esse procedimento? Tem que ver qual é o tipo de óleo, porque nós temos assim, óleo de soja, de algodão, temos o óleo de rícino, porque assim, a depender da cultura, né, onde foi extraído esse óleo, o óleo vai ter também essas propriedades. Você citou aí, falou muito do NIM. A maior parte das comunidades que a gente atende tem o NIM, que é bastante conhecido, essa planta aí em alguns municípios aí do território sudoeste baiano. Então, eles vão poder estar usando aí o NIM para combater aí combater aí as pragas, né? O tratamento aí, pode estar fazendo uso aí do tratamento aí para sementes com o NIM. Isso. O NIM, como eu falei, é uma das plantas que são mais utilizadas, né? Porque elas apresentam essas características. Ela é tão importante que nós temos aí no mercado defensivos que foram retirados, à base de substâncias que foram retiradas do próprio NIM. Então, se vocês fizerem uma pesquisa aí, vocês vão ver alguns defensivos químicos que tem na sua composição substâncias que foram retiradas justamente da planta de NIM. E pelo fato dela apresentar essas características, né, de proteção dessas sementes contra os organismos, por isso que elas são bastante utilizadas, porque elas combatem lagartas, nematóides, fungos, bactérias, então uma planta assim praticamente completa, né? Quando falamos aí de proteção de sementes. A gente fez até uma multiplicação. Quando a gente entrou no projeto, aí a gente pegou umas mudas em algumas comunidades e levamos para as outras comunidades que não conheciam o NIM. Então, aí com essa dica aí, né, isso fortalece aí até a multiplicação aí do NIM.
Paulo, ele cita aqui, Arlete, que o óleo que se usa lá é o óleo de soja mesmo, né? Na comunidade Lagoa de Melquides. Então, nós temos que pesquisar se realmente esse óleo de soja possui essa eficiência, porque eu não conheço essa propriedade do óleo de soja. A gente tem que ver, e aí, se não for indicado, se a gente não conseguir ver aí na literatura, ele deverá substituir por um outro produto, né, que seja mais eficiente. Uhum. Mas Beleza. talvez ele está vendo resultados positivos, né? Se ele estiver vendo resultados positivos, possa ser que esse produto, ele também possui essas características. Ótimo, Arlete. Isso aí, pessoal. Os meninos aí, tendo aí dúvida, pode estar lançando aí pelo chat que a gente passa aqui para a professora, viu? Pode dar seguimento, Arlete. Tá. E aqui eu mostrei aí algumas receitinhas, né, utilizando essas plantas, esses produtos com esses princípios, mas eu gostaria de dizer também que todos esses produtos, eles não são utilizados apenas nas sementes, naquele momento que nós vamos armazenar essas sementes. A maioria desses produtos, eles podem ser utilizados de forma líquida, né? Pode-se fazer ali um preparo utilizando esses produtos, tendo ali a sua forma líquida e pode ser aplicado ou pulverizado sobre as plantas, que vão apresentar aí todas essas propriedades, né, de estar protegendo as plantas em relação ao ataque dos organismos. Ô, Arlete, eu não sei se eu fiquei dispersa. O feijão de porco, ele tem alguma eficácia também nesse tratamento ou não? Eu desconheço em relação ao feijão de porco. É porque a gente vê muito o feijão de porco nas comunidades, né? A gente sabe que combate muito a formiga, né? Os agricultores usam muito para o combate da formiga. Aí, quanto ao tratamento alternativo para sementes, não, né? Alguma substância. Se já são utilizados para o controle de formigas e traz resultados, então ele pode apresentar alguma substância que possui essa característica. Beleza. Porque eu acho assim, nada é utilizado por acaso, né? Se já está sendo utilizado, é porque alguém utilizou, deu certo e continua utilizando. Eu me lembro que desde quando a gente entrou no início do projeto, então a gente já chegava no campo e os agricultores já apresentavam, olha, nós temos aqui o feijão de porco, que a gente usa aí no controle, no combate das formigas. Muito bom. Professora, a gente tem aqui uma colocação do nosso ACR aí de Salinia, município de Tremedal, e lá tem um banco de sementes. Pelas informações que tive, a produção do NIM pode ser prejudicial às abelhas. Não sei se foi confirmado. O que a gente sabe é que pode sim ser prejudicial às abelhas. Essa informação a gente também tem. Não sei se Luciano pode fazer uma complementação aí a respeito. É que ela prejudica porque nós estamos falando aqui de princípios ativos que estão presentes nessas plantas, certo? E que acabam trazendo danos, né, aos insetos, e as abelhas é um inseto. Então, por isso que elas prejudicam as abelhas. As abelhas. Beleza. Está fugindo até um pouco do assunto, mas é isso mesmo. Ela tem alguns estudos que falam exatamente isso, né? Porque como ela tem algumas substâncias que podem matar as abelhas, né? Leva para colmeia e tal. Então, já tem alguns estudos que estão dizimando realmente algumas colmeias. Deus pode falar um pouco também sobre isso, mas não é o caso aí, não é o caso aí das sementes, né? As sementes aí, Exato. caso, é o caso de pulverizar, né? Se estivermos comentando da pulverização.
que eu acho que é o seguinte, o NIM, ele tem uma substância azaractina, ela pode trazer a questão do tanino, né? E o tanino, ele mata a abelha na fase de pré-pulpa, contaminando daí as larvas, né? Mas, enfim, né? Eu acho que o NIM tem que também olhar para o outro lado, positivo que a planta tem, que é a questão do controle de pragas, né? E o que os apicultores devem é inserir outras plantas também para não ficar apenas uma área de ninho ou algumas plantas de ninho atrapalhando os enxames, né? Eu acho que deve melhorar o pasto apícola para que as abelhas tenham opção, né? Não indo lá só apenas no ninho, enquanto pasto apícola, né? Mas, enfim, na hora que for fazer as pulverizações também, não utilizar o ninho quando as plantas estiverem floradas, até porque as abelhas vão, né, e vão se contaminar com a cauda do ninho, né, e aí vai ser praticamente letal. É o que eu utilizo aqui. Exatamente. Então, como eu havia comentado, o NIM, ele possui essas propriedades, né, de afetar o desenvolvimento dos insetos, são repelentes, afeta o ciclo de vida do inseto, e como estamos falando aqui de insetos, né, as abelhas, elas são insetos e, consequentemente, elas vão ser afetadas quando são utilizados aí o NIM. E aqui eu coloquei algumas vantagens com relação à utilização dessas plantas na sua forma de pó, né? Que elas possuem essas propriedades de serem repelentes, inseticidas e fungicidas. Acaba sendo uma alternativa viável aos agricultores familiares, são fáceis de se utilizar. E essas plantas, elas são interessantes porque os produtores, os agricultores, eles podem cultivar na sua própria propriedade, reduzindo aí os custos com relação à utilização de um outro produto para proteger essas sementes e até mesmo as suas plantas. E não exige pessoal qualificado para manipulação e não prejudica o meio ambiente. Ótimo. E aqui eu coloquei as minhas recomendações finais, que eu gostaria de dizer o seguinte: que para a gente obter e manter essa qualidade das sementes, o vigor, e para reduzir o ataque de pragas e de micro-organismos durante o armazenamento, nós temos que nos atentar com alguns procedimentos que são procedimentos iniciais, que é desde a colheita dessas sementes, né? Então, nós devemos colher essas sementes assim que elas atingem a sua maturação, que é aquele momento que o teor de água ele está abaixo, ele está mais baixo, e assim essas sementes elas podem ser tratadas e logo em seguida elas podem ser armazenadas. E se existir impurezas nessas sementes que foram colhidas, essas impurezas elas devem também ser retiradas, assim como aquelas sementes que estão danificadas ou estiver ali naquele lote de sementes, outros materiais, né? Esses materiais eles devem ser retirados naquele momento em que vai se armazenar essas sementes, justamente pensando aí na manutenção da qualidade dessas sementes. E se elas estiverem com um teor de água elevado, é interessante deixar essas sementes em um local sombreado, né, para ocorrer aí o processo de secagem, porque se as sementes estiverem com uma umidade muito elevada, o que pode acontecer? Pode ocorrer ali a germinação em um local inapropriado, pode favorecer o surgimento de mofos, de bolores, que vai ocasionar a deterioração da semente e, consequentemente, a perda da qualidade e do seu vigor. E uma vez que elas forem armazenadas, a depender do local, do galpão, deve-se também combater os roedores, que quando estão ali inseridos ali no galpão e os roedores, eles
eles provocam também danos nas sementes e também acaba abrindo, sendo uma porta de entrada para o ataque de outros organismos. Utilizar aí as embalagens adequadas, que estejam bem vedadas, e armazenar em locais apropriados, e geralmente essas sementes elas devem ser armazenadas sob baixas temperaturas, umidade relativa do ar mais baixa, justamente pensando aí na manutenção da qualidade e do vigor dessas sementes. Maravilha! Então, eu deixo aqui, eu gostaria aqui de agradecer, e aí eu estou aberta aí aos questionamentos, às perguntas. Espero que vocês tenham gostado e entendido também. Ô, Arlete, eu fui aqui, ó, tirando foto das receitinhas todas, porque, assim, a mente não dá para absorver, né? Tantas informações. Então, eu fui tirando foto, guardando aqui, porque a gente depois repassar aí para os nossos agentes comunitários, para os nossos agricultores. Mas a gente tem aqui uma perguntinha de Hilda. Se não me engano, Hilda é da comunidade Água Doce. Isso mesmo, Hilda? Ela gostaria de saber se a terra que foi plantada, o milho, o ano passado, pode fazer esse plantio novamente esse ano com a semente crioula. O interessante é fazer a rotação de culturas, né? Então, se ela plantou o milho ano passado, esse ano ela entra com uma leguminosa, né? Para quebrar o ciclo das pragas que podem estar presentes na área, não só das pragas, mas também dos fungos, né? Que eu mostrei para vocês que os fungos eles se desenvolvem ali no solo. Então, é importante fazer aí a rotação de culturas, né? Sempre rotacionar. Beleza. E deixa-me ver se tem mais perguntinhas aqui. Pessoal, vocês não... É o momento para tirar as dúvidas. A gente sabe que a maior parte dos empreendimentos que a gente acompanha tem aí o banco de sementes. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é o momento para estar tirando aí com a professora Arlete. A gente não tem essa oportunidade aí sempre. Então, aproveita aí o momento. Sim, Gleuso, você queria fazer uma colocação? Gleuso? Assim, eu queria saber se a professora tem alguma experiência sobre a questão dos bancos de sementes. Até porque sobre a questão da gestão, né? Como é que... Se a professora Arlete tem alguma experiência nesse sentido. Se eu tenho experiência com relação à montagem do banco? Alguma gestão do banco também? Não, não tenho experiência. Na implantação do banco? Não. Ô, professora, tem uma pergunta aqui de LN, de São Domingos, município de Mortugaba. O andu e o feijão catador são muito atacados pelo gorgulho. Ela cita também o carum. Qual a melhor alternativa para controle dessas culturas? Eu mostrei aí. Mostrou. Foi. Deixa eu relembrar aqui. Feijão guandu. É o mesmo. Mas o andu é um tipo de feijão. E o outro que ela cita é o feijão catador, Gleus. O andu e o feijão catador. Pode se para caruncho pode se utilizar a cinza. Pode se utilizar a cinza. E o alho branco também pode utilizar. E assim, além desses, assim, todos esses que eu mostrei, eles podem utilizar, né? Assim, eu coloquei algumas culturas, né, que são mais recomendadas, mas acaba tendo aí essa propriedade.
E um outro exemplo que eu falei, que tem, assim, além de ser fungicida e controla pragas, é o cravo da Índia, que controla o caruncho. Ele pode ser utilizado em qualquer semente. O cravo da Índia, né? Beleza. Muito bom. E aqui nós temos algumas colocações, excelente live, parabéns a todos envolvidos, novos aprendizados aqui com a Edinalva aí de Água Doce, Nina Alves também, boa tarde. Essas sementes, aí já é uma pergunta dela, essas sementes só podem ser armazenadas em garrafas PET ou em outros vasilhames para se proteger? Pode ser armazenadas em latas, em vidros, desde que estejam bem vedados, para evitar a entrada de água, né, de ar também dentro da embalagem. Arlete, assim, a gente vê muito, né, esse armazenamento na zona rural pelas garrafas PETs. Aqueles galões também, se não me engano, lá em Água Doce, lá também tem o banco de sementes, a gente sempre vê. Agora, as latas, não, ela não pode correr, sei lá, manifestar e oxidar o ferrugem? Claro. Eu acho que com o tempo, sim. Por isso que as garrafas PETs, elas são mais utilizadas e também são mais baratas, né? Do que adquirir latas. Com o tempo vai ter que substituir. Porque acaba oxidando mesmo, né? Por ser a lata ali, né? O material ali acaba não aguentando, não suportando. E assim, Arlete, eu fico assim, depois que eu comecei a realmente me envolver no trabalho aí com a agricultura familiar, o armazenamento com essas garrafas PET. Gente, passa de um ano para outro, o feijão tá ali bonitinho, bom, né? Que você pode estar fazendo uso ali, deixando por muito tempo. É muito bom aí essa forma de armazenar aí através das garrafas PETs. Pelo fato da garrafa PET ela ser impermeável, já ajuda na conservação das sementes. E ainda utilizando esses produtos alternativos vão contribuir para a melhoria, né, da conservação também. Isso. Muito bom mesmo. Elza, eu enviei o link no aplicativo, nessa plataforma, o link de uma cartilha onde estão inseridas as receitinhas. Aí depois você pode compartilhar com o pessoal. Ah, beleza. Você poderia uma cartilha, né? Eu não ouvi, caiu a conexão aqui. É uma cartilha. Ah, beleza, Arlete, beleza. Gleuce, você ia fazer uma colocação? Não, é só que assim, né? As comunidades também usam aqueles baldes grandes, as bombonas, né? E aí o tratamento também pode ser a mesma coisa, agora com a quantidade maior de grãos, né? E de cada produto, né? Específico aí, no caso. Né? Agora, é importante estar bem vedada e o seguinte, no final, né? Utilizar a vela para tirar todo o oxigênio do tratamento aí. Muito bom. Arlete, eu acho que eles não têm mais pergunta. Pessoal, e aí? Tem mais alguma dúvida? Pode lançar aí. Nina Alves coloca aqui, boa pergunta, Elza. Ela, acho que foi referente ao material aí, a lata, porque ela acaba oxidando. Então, a melhor opção aí são mesmo as garrafas PETs e os túneis, né, os baldes. Embalagem plástica. Embalagem plástica. Agora, é importante a gente sempre ter esse cuidado de vedar, né, Arlete? A vedação, ela vai garantir essa melhor conservação das sementes. Então, eu acho que eles não têm mais nenhuma dúvida. A gente vai estar encerrando. Eu queria deixar aí para a Gleuce e a Arlete as considerações finais para a gente
encerrar aí a nossa live. Então, Elza, eu agradeço pela participação, agradeço pelo convite, espero que tenha contribuído um pouquinho com o conhecimento aí de vocês, e eu tentei passar aí da maneira mais simples possível, para que vocês pudessem aí absorver esse conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Oh, que bom. Gleuson? Na verdade, nós que temos que agradecer, Alete. Sim, sua palestra foi brilhante, eu acho que tinha, né, pelas comunidades aí, muitas dúvidas, né, como armazenar a semente, qual o tratamento adequado. Eu acho que nesse momento aí você deixou bem claro quais as opções que tem, e todas elas são facilmente encontradas em cada comunidade dessa aí que tem os bancos de semente, né. Restava mesmo a questão do conhecimento. Eu acho que é uma coisa que a gente, como extensionista e como até, né, tem essa função de passar para os ACRs, né, que estão na ponta, trabalhando com as famílias, e também aqueles agricultores que estão participando da live, né, e a gente também, no caso da ATE, está sempre aprendendo cada vez mais. Então, sua palestra foi brilhante, a gente que tem de agradecer a sua pessoa, né, e estamos aí. Muito grato. Isso mesmo, Gleuson. A sua palestra foi brilhante, Arlete. Muito obrigada, gratidão enorme aí por trocar esses conhecimentos, né, com todos nós. Eu tenho certeza que os agricultores que participaram estão saindo aqui, né, com um aprimoramento, né, aí para colocar em prática aí esse trabalho tão importante que é esse armazenamento, né? Esse armazenamento aí, esse tratamento aí alternativos com sementes. Isso aí enriquece aí os bancos de sementes que as comunidades têm aí implantadas. Isso é muito importante. A sua discussão foi brilhante. Muito obrigada mesmo. Eu queria, assim, também agradecer a participação dos nossos agricultores, dos nossos agentes comunitários. Essas lives têm sido, assim, discussões, assim, vem trazendo discussões enriquecedoras, são aulas, são capacitações. Eu já estou, assim, com saudade, eu não sei como será o nosso trabalho daqui para frente, mas estamos aí encerrando a segunda série de lives, e é isso aí, pedir a Deus que esse tempo aí de pandemia, né, chegue aí logo aí ao final, e que a gente possa estar voltando aí com os nossos trabalhos de forma, né, presencial aí, juntamente com vocês no campo, no dia a dia, isso é muito bom. Mas é importante a gente citar que mesmo em tempo de pandemia, a gente está aqui realizando aí essas ações de forma remotas com vocês, que está sendo, assim, de uma grandeza mesmo aí esse trabalho, né? Parabenizar aí o nosso governo que vem investindo aí nesses projetos, dando essa oportunidade aí para esses trabalhos acontecerem, né? Permanecerem aí, mesmo sendo de forma remota. Agradecer também aí aos órgãos envolvidos, né? Como a CA, a gente até já citou aí no início, a SDR, o Bahia Produtiva, o apoio aí do Banco Mundial, né, por estar nos propiciando aí com essas oportunidades. E é isso. Até se sintam abraçados, leve aí os nossos abraços aí aos nossos agricultores, ACRs, aqueles que não puderam participar. Essa live ela vai estar gravada lá no canal do YouTube. Então, é importante que vocês se inscrevam no canal, que vocês baixem também, não só as lives, não assistam só as lives, assistam também os vídeos, compartilhem aí com os demais agricultores, né? Tem muito material bom lá, não só da nossa entidade, mas todas as entidades aí do Bahia Produtiva estão aí com o mesmo trabalho, então é importante a gente se fundamentar, né? Buscar aí ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos aí, com tanto trabalho, com muitos trabalhos lá expostos aí
nos canais aí o nosso está lá no canal do YouTube, né? Mas tem outros vídeos também aí, né? Interessante que vocês também possam estar assistindo aí, multiplicando com os demais agricultores. Beleza? Abraço grande, até a próxima oportunidade aí, se Deus quiser. Abraço. Abraço para vocês.